Bom, o último domingo que eu estava escalado para compartilhar a mensagem, né? Nós em casa pegamos uma virose e não deu. No final das contas, o Manfred veio aí, nos socorreu, nos auxiliou e pregou. Mas a mensagem que eu tinha para aquele dia vai ficar para um outro momento, que Deus assim orientar. Deus colocou no meu coração algo no qual tem sido já um tempo de reflexão, de conversas, de pensar algo na prática sobre isso, que é sobre ser de fato o que implica em ser um discípulo de Jesus, né? E é interessante que ao longo do tempo nós vamos caminhando e nós vamos criando os nossos conceitos para várias coisas da nossa vida, né? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, como nós olhamos para aquilo que Jesus de fato nos ensina e nos ensinou, naturalmente nós seremos confrontados. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 14. Lucas 14. Lucas 14. Dependendo aí, se você tiver com a sua Bíblia física, talvez você já vai encontrar um subtítulo aí, né? E já vai mais ou menos entender qual será o caminho da mensagem. Mas eu quero que você leia comigo a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. Vai dizer assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta, pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Que nós tenhamos ouvidos nessa manhã. E eu quero começar chamando a sua atenção que no início ali do versículo 25, Lucas escreve para nós e diz que ali tinha uma grande multidão acompanhava Jesus. E não é diferente, né, se naquele momento Jesus já estava popular e muitas pessoas começavam a ir atrás desse Jesus de Nazaré, que estava fazendo grandes sinais e grandes maravilhas naquela época, e as pessoas estavam indo atrás desse Jesus. Hoje também não é diferente. Nós temos mais ou menos no Brasil, mais ou menos 70 milhões de evangélicos. Estima-se que nós temos mais ou menos 70 milhões de evangélicos no Brasil. E se nós ainda tentarmos olhar o cenário no Brasil de cristãos, que nós temos os evangélicos, os católicos, de pessoas que se dizem cristãs, nós temos mais ou menos 87% da população. Então, hoje no Brasil, não há dúvida que, numericamente, nós podemos dizer que o Brasil é um país cristão sem sombra de dúvida, porque as pesquisas, né, dizem que mais ou menos 87% da população se diz ser cristão. Aí eu te pergunto, será que nós realmente temos 87% da população no Brasil que segue Jesus?
Será que nós temos 70 milhões de evangélicos que seguem a Jesus? Difícil responder, né, irmãos? Mas, assim como hoje, que no Brasil até está gourmetizado ser evangélico, né? Nós temos aí hoje muitas celebridades, muitas pessoas conhecidas que se dizem evangélicos, que postam fotos nas igrejas, indo nas igrejas. Então, isso virou até, assim, no Brasil virou uma coisa muito bem vista, né? Popularizou mesmo. Mas a pergunta é, será que quando nós olhamos para uma multidão de pessoas, nós encontramos discípulos de Jesus? E é interessante que Jesus está nessa multidão, essa multidão está acompanhando ele, e é interessante que o texto vai dizer que uma multidão acompanhando, e aí o texto diz assim, e Jesus voltando-se para eles. É como se fosse realmente isso, Jesus está caminhando e tem aquela multidão seguindo a Jesus, e de repente Jesus para e volta para eles, e aí o texto diz assim, volta para ele, para a multidão e diz. E aí ele começa a confrontar a multidão. Mas sabe o que é interessante? É que a multidão é um lugar que nós gostamos de estar. Mesmo você, que talvez assim como eu, gosta de ficar em casa, eu gosto da minha casa, irmãos. Eu gosto de estar com a minha família. Eu não tenho problema nenhum. Não sou algumas pessoas que falam, nossa, passei uma semana e não saí. Para mim está tudo certo. Eu gosto de estar com a minha esposa, eu gosto de estar com meus filhos. Eu gosto de estar em casa. E multidão, assim, eu gosto de estar, mas tem que ser algo muito específico para eu estar na multidão. Dificilmente eu vou na multidão pela multidão. Até porque eu sou de São Paulo, né? Eu vim de São Paulo. Então, quando você tem muita multidão, assim, você já fala, nossa, você já liga as chaves assim na cabeça automaticamente de onde está minha carteira, onde está meu celular, que eu tenho que cuidar, onde é que está minha bolsa. Então, a multidão, para mim, não é um lugar que eu relaxo, é um lugar que eu estou ativo. Então, eu já não gosto muito de estar na multidão. E eu sei que a maioria de nós aqui, até por sermos do interior, estarmos no interior, a multidão também, às vezes, não é algo que nos atrai. Mas tem algo no meio do povo, da multidão, que nos atrai. Sabe? Todos nós. Que é o anonimato. Na multidão, ninguém sabe o seu nome. Na multidão, ninguém conhece a sua história. Ninguém sabe o que você está pensando, ninguém sabe o que você está sonhando, ninguém sabe dos seus problemas, ninguém sabe quem é a sua família. O ano passado eu fui assistir o jogo do Corinthians e Cruzeiro, lá no estádio do Corinthians. Tinha 40 mil pessoas. Uma maravilha, irmãos. Uma coisa linda. Eu estava vendo o Corinthians, uma maravilha. Por quê? Não estou entendendo alguns aí reagindo negativamente, né? Como assim, não é? Vamos orar mais pelo pastor, né? E lá na multidão, tá 40 mil pessoas. Como é que você vai saber o nome de 40 mil pessoas? Como é que você vai saber o nome de 1000? É muito difícil. Na multidão está todo mundo lá, às vezes, até num estádio assim, ou até num show, todo mundo cantando a mesma música, todo mundo supostamente dentro da mesma direção, mas cada um ali tem um coração e uma motivação completamente diferente. E isso na multidão é confortável, porque na multidão você pode gritar e ninguém sabe que é você que está gritando, porque todo mundo está ouvindo um coro. Vou dar um exemplo muito claro para nós aqui. Nós cantamos agora aqui no louvor. Poucos de nós teriam a disposição de se levantar agora e cantar na frente de todo mundo, com todo mundo em silêncio. Né? Só aqueles que têm assim, já uma afinação, assim, já cantar e tal. Eu não seria o caso. Levanta aí, Marcos, puxa aí a música. Não é comigo. Mas na multidão, todo mundo cantando, eu desafinar, está tudo certo, porque nós estamos na multidão. Então, a multidão ela é confortável de alguma forma para todos nós. E nós poderíamos dar vários exemplos que, de alguma forma, a multidão faz com que você esteja confortável. Só que é interessante que, ao olhar para a multidão, Jesus direciona para ela e começa a confrontar aquilo que a multidão gosta de fazer, que é estar no anonimato, que é seguir o que todo mundo está seguindo.
que é esperar um gatilho para ter o efeito manada e todo mundo fazer algo que nem sabe de onde saiu, o que aconteceu. E Jesus olha para essa multidão e começa agora a colocar alguns parâmetros para a multidão. Porque a multidão está seguindo a Jesus. Então Jesus para e fala, tá bom, vocês querem me seguir? Então agora espera aí, que eu tenho algumas coisas para conversar com vocês. É como se eu e você estivéssemos aqui, e essa é a minha intenção nessa manhã. Você veio para cá, você está num culto, Igreja da Torre. Está um culto em Vitimarsum. Mas Jesus olha para você no meio de todas essas pessoas e enxerga você. E quer falar com você. E quer dizer para você quais são as condições de segui-lo. E dá uma olhada aqui, o que ele vai dizer. Lá no próximo versículo, Jesus começa e ele olha para a multidão e não fala assim, meus amigos, que bom que vocês são meus amiguinhos, vamos continuar sendo todos muito amiguinhos. Jesus para, ele fala com a multidão, então eu quero deixar claro que Jesus se direciona à multidão. O evangelho de Jesus é para todos, todos. Ele nos envia e nos manda pregar o evangelho a todos, a toda criatura. É para nós pregarmos a todo. O evangelho é para todos. Não há um perfil de pessoa que eu e você podemos dizer que pode ou não pode ouvir a mensagem de Jesus. Mas Jesus olha para essa multidão e confronta, e começa a colocar algumas condições para essa multidão. Dizendo assim, vocês estão aqui, está confortável, mas eu quero dizer algo para vocês. E aí ele continua no versículo 26 e fala assim, se alguém vem até mim e não ama mais seu pai, mãe, os seus irmãos, ou seja, se alguém vem até mim e ama mais a sua família do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Dá uma olhada, porque às vezes a gente hoje está com 80% da população cristã, e aí hoje não existe mais nem confronto. As igrejas que confrontam com a palavra já é igrejas duras, fechadas e tal. Mas dá uma olhada que isso está na Bíblia. Jesus olha para essas pessoas e no final do versículo 26 ele fala, mais do que a mim, ele diz o quê? Na última frase, não pode ser meu discípulo. Só que esse trecho ele é confrontador, porque se nós olharmos ele de forma superficial, nós podemos olhar e falar assim, mas Jesus está confrontando o 4º mandamento? Honra teu pai e tua mãe? Como assim? É o mandamento bíblico, honrar pai e mãe. E agora Jesus está falando, quem vem até mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos do que a mim, não pode ser meu discípulo. Percebe que a negativa é clara, não pode ser meu discípulo. Mas como assim, Jesus? Eu tenho que honrar meus pais. Eu preciso amar e honrá-los. E você não vai honrar quem você não ama. E aí, é confrontante isso. Mas o que Jesus está querendo dizer para nós é que nós não somos aqueles que entendemos que nós temos que escolher entre amar a nossa família ou amar a Cristo. Nós somos aqueles que entendemos que nós devemos amar Cristo de tal forma, e o nosso coração e a nossa dedicação tem que ser a Ele a tal forma que não existe nada maior do que Jesus na minha vida. Não existe nenhuma escala maior do que o amor que eu tenho por Cristo Jesus na minha vida. Até as pessoas que eu posso olhar e o amor ser caracterizado, materializado fisicamente. Quando eu olho para a Carla, quando eu olho para os meus filhos, para mim está ali fisicamente a expressão do amor que eu posso sentir humano. Porque está ali as pessoas que eu mais amo na minha vida. Mas o que Jesus está dizendo, ao olhar para essas pessoas que você mais ama, você vai ter que encontrar mim ainda em cima dessas pessoas. Porque você tem que me amar acima de tudo e sobre todos. Então nós não somos pessoas que amamos menos a nossa família. Nós somos as pessoas que amamos Jesus acima de tudo, e mais do que tudo e sobre todos. E Jesus coloca essa condição e fala assim, digo mais, quem ama a si mesmo mais do que a mim. E a gente pensa que é só hoje que nós enfrentamos essa busca, esse amor absurdo por si mesmo, né? Como se fosse só hoje. Hoje nós temos, né, a selfie mostra muito para nós, né? A gente está se vendo, a gente se ama, nós somos os queridinhos, os lindos. E sim, Jesus te ama, meu irmão.
Mas um cristão maduro, ele para de olhar para si. E não é só sobre você. Quando alguém está pregando, o pastor está pregando aqui, eu estou pregando é para você, mas não é só sobre você que eu estou falando. É sobre todos, é sobre o Evangelho, é sobre as Escrituras. Mas a gente está tão focado em nós, que até quando um pastor prega, a gente fala, o pastor está falando de mim. Certeza que na hora, aí, presta atenção, irmãos, isso aqui é uma dica para você parar de pensar algumas coisas de nós. Você acha mesmo que quando a gente vai pregar a mensagem, eu paro assim e falo, peraí, eu conversei com o Klaus essa semana, eu acho que na hora desse exemplo aqui, eu tenho que falar isso para o Klaus. Mas eu encontrei a Astrid lá na padaria, lá, no dia que ela me deu pão lá, eu vou falar isso para ela também e tal. Essa semana eu conversei com o Christian e com a Priscila, eu também vou ter que falar isso para eles lá. Mas tem o Delvin sempre me dá um abraço, eu tenho que falar. Irmãos, quanto tempo que você acha que nós íamos ficar escrevendo uma mensagem? Só que percebe que a gente está tão focado em nós, que a gente acha que todo mundo fala sobre só você e sobre a sua vida. Por isso que Jesus está falando, olha, quem ama mais a si mesmo do que a mim não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque um discípulo de Jesus, ele lembra que ele não é o centro. É Cristo que é o centro. Jesus é o centro das nossas vidas. Então eu preciso entender que o amor até por mim mesmo, eu abro mão por causa de Jesus. E ele vai bater nessa tecla mais fundo, porque ele dá uma olhada, ele fala sobre isso, e aí eu quero que você olhe no versículo 28, que ele fala assim, e aí ele começa a dar outros exemplos, ele fala, quem quiser construir uma torre, primeiro não para e calcula para ver se terá condições de terminar aquela torre. Porque senão todos vão olhar e vão tirar sarro, dizendo, olha lá, ele se dispôs a fazer algo que ele não ia ser capaz de terminar. E aqui, sim, essas torres têm uma questão militar, mas o texto talvez não deixe isso claro. Existiam torres para vigiar vinhas também, né? Para vigiar isso, não era só uma questão torre para militar, para vigiar uma cidade. Tinha torres para vigiar a cidade, e torres que era como você tomar uma decisão de construir um barracão na sua propriedade, né? É para você conseguir viver o seu trabalho melhor. Então, tinha torres para vigiar vinhas, para vigiar o pátio. Ele fala, quem de vocês não faz a conta primeiro? E aí ele dá outro exemplo e fala assim, quem de vocês, ou por acaso um rei, quando vai para a guerra contra outro rei, tendo 10.000 homens, primeiro não vê se ele vai dar conta de enfrentar um homem com 20.000, um outro exército com 20.000. E sabendo que não vai dar conta, ele não para, conversa com os seus conselheiros e fala, vamos mandar uma comissão de paz para que a gente não venha perder essa guerra e sermos envergonhados por conta disso. Interessante é que Jesus está dando um exemplo, irmãos, para a multidão, dizendo assim, olha, presta atenção, porque tem decisões que você toma na sua vida que você para e leva em consideração quais são as consequências. E você parando para analisar se as decisões da sua vida têm ou não têm consequências, elas virão mesmo assim, não é? Não é isso que a vida nos ensina? Algumas coisas você parou para analisar, calculou, viu se iria dar ou não dar certo, e você tomou a decisão assumindo e tendo já um parâmetro dos riscos que você poderia enfrentar. Mas tem decisões que nós tomamos que nem dá tempo de você calcular os riscos e simplesmente acontece, e no final das contas você vai ter que lidar com as consequências calculando os riscos ou não. O nome disso é vida. E o que Jesus está olhando, Jesus está olhando para essa multidão e dizendo, falando, olha, existe consequências. Você vai ter que bancar as decisões que você toma. E as decisões tanto de o que comer, que roupa vestir, que carro comprar, como decisões que têm implicações diretas na sua vida espiritual. Eu oro ou não oro, leio ou não leio a Bíblia, perdoo ou não perdoo, caminho ou não caminho com Jesus, Jesus é ou não é autoridade na minha vida.
Decisões que têm consequência na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Decisões espirituais. O que Jesus está olhando e falando, olha, presta atenção o que é ser meu discípulo, porque ser meu discípulo tem consequências. Vai ter consequências na sua vida prática e vai ter consequências na sua vida espiritual. E você precisa levar em consideração o que Jesus, está dizendo para você. Porque seguir a Jesus na multidão e olhar só os milagres que Ele está fazendo é muito bonito, é maravilhoso, enche o nosso coração. Mas Jesus fala, eu estou falando para um grupo de pessoas que vai parar, prestar atenção o que Jesus está dizendo que é ser discípulo. E aí falar, olha, é sobre isso. Seguir Jesus é sobre isso. E Jesus faz isso em alguns momentos da sua caminhada, que tem hora que as pessoas olham e falam assim, quem aguentará essas palavras? Elas são muito duras. Tem um outro momento que a multidão está em volta de Jesus e Jesus fala assim, viu, vocês estão aqui atrás de mim, não é porque vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, é porque eu dei pão e peixe para vocês, é porque eu enchi a barriga de vocês. Vocês podem ir embora. E aí os discípulos, assim, e aí ele olha para os discípulos e fala, e vocês também não querem ir embora? E aí o discípulo, Senhor, mas para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ou seja, seguir a Jesus não é uma decisão que a multidão vai permitir o conforto para sempre. Em algum momento, o Senhor Jesus vai parar, olhar para você e falar, ei, calcula o que é me seguir aí. Para e pensa. Você me segue? Sabe o que é ser meu seguidor? Está sabendo das implicações? Está sabendo do que implica seguir Jesus? Mas ser evangélico é tão legal. É bem visto no Brasil, sim, mas ser meu discípulo é dar a outra face. Mas ser evangelho no Brasil é tão bacana, a gente tem tanto congresso, a gente já tem tantos shows, tem tanta música boa que eu gosto de ouvir, sim, mas ser meu discípulo é andar a segunda milha. Mas eu gosto porque é um lugar para os meus filhos aprender as histórias de Jesus, por isso que eu tenho que estar na igreja. Sim, mas ser meu discípulo é perdoar 70 vezes 7. Percebe que Jesus joga as condições, Jesus coloca as condições para os discípulos do que é segui-lo. E por isso que ele coloca isso e fala, olha, calcula o que vocês estão ouvindo de mim, para que daí vocês decidam se vocês realmente estão entendendo o que eu estou falando e querem seguir o que eu estou dizendo que vocês precisam seguir. E da mesma forma, ele continua e fala assim, qual de vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo? Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas aqui no versículo 33, no final ele fala, não pode ser meu discípulo. Lá no início ele termina o texto e ele fala, não pode ser, no começo lá no 25, não pode ser meu discípulo. E depois, no versículo 27, ele também vai dizer, não pode ser meu discípulo. Só nesse momento que ele está conversando com a multidão, por 3 vezes ele diz, se não é assim, não pode ser meu discípulo. Não é assim, não pode ser meu discípulo. Não é assim, não pode ser meu discípulo. O que eu quero dizer com isso? Você talvez está há anos na igreja, e você já confunde seguir a Jesus com a forma de nós vivermos a nossa fé. São coisas diferentes. Você não vai encontrar a base bíblica para várias coisas que nós fazemos. Coube ao momento que a igreja vive, discernir e ver se isso é mais adequado. Aí a gente pode entrar nisso, mas não é o caso. E olhar para aquilo que Jesus coloca como condição para seguir a Jesus, é entender que quem dá os termos de ser um discípulo a Jesus, quem coloca quais são as condições, não é eu e não é você. Não sou eu e não é você que diz como é ser um discípulo de Jesus, porque Jesus colocou esse modelo. É Jesus que coloca os termos.
E porque Jesus coloca os termos, irmãos, eu quero dizer para você que seguir Jesus é algo desconfortável. Desconfortável. Jesus olha para os seus discípulos o tempo todo, ele os confronta. Ele os confronta, ele os exorta. Ele os chama, às vezes, de raça de víboras. Não sei se você lembra disso. Mas Jesus olha para os seus discípulos, que ele foi para a cruz e morreu, por tamanho amor, mas em alguns momentos Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, ele olha para os fariseus e fala, é raça de víboras. Olha para Pedro e fala, apartai-vos de mim, boca de Satanás. Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus é desconfortável. Sabe por quê? Porque o Jesus que eu e você nós seguimos, todo dia ele tem algo para ensinar para mim e para você. Todos os dias da sua vida, Jesus tem algo novo para fazer no seu coração e na sua vida. Não há um dia sequer que Jesus não tenha algo novo para te ensinar, para ministrar, para estar com você mais perto, falando, meu filho, se torne mais parecido comigo. E se Jesus está fazendo isso todo dia, não tem um dia que ele não vai me confrontar com o meu eu. E vai ser desconfortável, porque se deparar com o meu eu é difícil. Mas é nesse processo que Jesus está chamando você para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso, quando eu estava pensando qual era o tema da mensagem, se puder colocar, pode colocar, Bíndio. Eu pensei, fiquei orando e pensei, e quando eu olho para aquilo que Jesus está falando, ou você é um discípulo de Jesus, a decisão que você tem que tomar, eu vou ser um discípulo de Jesus, e vou passar a vida inteira tentando ser um discípulo de Jesus. Não tem outra opção. Vai ser desconfortável. Sabe por quê? Dá uma olhada no versículo 27. Dá uma olhada no versículo 27. O que Jesus fala? Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Carregar a cruz é fácil, irmãos. É tranquilo, é gostoso. Não sei se você lembra, mas eu vou refrescar para você. Carregar a cruz é quem acabou de receber uma sentença de morte. E não só uma morte, como uma morte terrível, de tortura, de dor. O que Jesus está fazendo é, segue o meu caminho, Gólgota. Segue o meu caminho de cruz, difícil, de pesar. Ser discípulo de Jesus implica também, irmãos, em pegar a tua cruz e seguir. Porque a gente para nesse plano aqui e fica assim, mas você não sabe como é a minha família, pastor. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que acontece comigo. Você não sabe que eu sou assim. Você não sabe que eu fui ensinado assim. Sim, irmãos, depois de Adão, todos nós temos uma história triste para contar. Deu ruim, tem um pecado natural. De lá para cá, eu e você temos muitas histórias tristes que aconteceram e, infelizmente, ainda teremos. Mas Jesus fala, pega tudo isso aí e segue. Tem momentos na caminhada, irmãos, cristã, do discípulo de Jesus, que não vai ser com riso, vai ser com lágrima. A caminhada com a cruz nas costas não é uma caminhada de sorriso, é uma caminhada de lágrimas, de peso, de fadiga, de pernas tremendo. Mas Jesus está falando, pega a tua cruz e siga-me. E depois ele continua e fala assim, lá no versículo 34, o sal é bom, mas se o sal perde o seu valor, quem vai restaurá-lo? Ele não serve para nada, a não ser nem para adubo, é jogado fora. Se você não é discípulo de Jesus, não presta. Se você perde o seu propósito, não presta. Mas eu quero dizer algo para você, irmãos. E de propósito eu quis realmente colocar esse ponto dessa forma. Que nós temos a esperança em Cristo Jesus. E por isso que o que faz de nós continuarmos a seguir Jesus apesar disso? Porque Jesus olha para a multidão e diz, pega a tua cruz e siga-me. Se você perde o seu propósito, você não serve para nada, nem para adubo, é para jogar fora.
Se você é discípulo de Jesus e se distanciou do propósito dele, é isso que ele está dizendo. Mas o que fez grande parte ainda dessa multidão continuar seguindo, os discípulos continuar seguindo, nós estarmos aqui até hoje, é que nós sabemos que em Jesus o nosso caminho da cruz é um caminho de quem sabe que o sofrimento tem prazo de validade. O nosso caminho da cruz não é um caminho de quem foi derrotado, mas de quem sabe que o terceiro dia o nosso Mestre ressuscitou. Então, o nosso caminho da cruz não é que a morte se tornou um fim, mas é que agora Cristo, pois, decretou a morte da morte. Por isso, não tem uma cruz que você carregue, que Cristo já não venceu na cruz da cruz. Entendeu? Não tem uma cruz que você vai carregar hoje, que a maior cruz já não está sobre ela, vencendo, que é a cruz de Cristo. E não só a cruz de Cristo, como o sepulcro vazio, dizendo, eu venci. Por que essas palavras são duras e Jesus termina dizendo assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que eu estou falando, que parece incômodo, parece dureza, parece ser difícil, mas ouça. Por quê? Porque eu estou fazendo novas todas as coisas. Porque o caminho da cruz que vocês vão seguir não é um caminho da destruição, mas é um caminho da vida. Porque o sal que vocês precisam ser nesse mundo é um sal que vai contagiar as pessoas que estão à sua volta. E aí nós precisamos lembrar que nós temos que ser discípulos de Jesus, sendo sal. Em outro momento ele vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E é esse caminho que Jesus constrói e vive com os discípulos. Por isso que eu quero perguntar para você, que talvez, às vezes, fala assim, nossa, mas parece difícil. Nossa, eu acho que ser de Jesus não é assim. Primeiro, não é você que põe as condições do que é ser um discípulo de Jesus. Esquece. Monta a igreja que você quiser. Monta a linha teológica que você quiser. Mas as condições do que é ser um discípulo de Jesus, quem coloca é Jesus. O discípulo, ele só segue. E é interessante que essa palavra, irmãos, de ser discípulo de Jesus, tem a ideia de alguém que está sobre. O discípulo é aquele que reconhece alguém que é seu mestre, que está sobre ele, que é maior do que ele. Então, quando nós falamos que nós somos discípulos de Jesus, nós temos que dizer com as nossas vidas que não sou eu que estou com as cartas na mão do que é viver para Jesus. É Ele quem coloca as condições. Porque eu sigo alguém que está sobre mim. É Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. É Ele quem coloca as condições para segui-lo. Por isso que ele vai dizer, quem não nega a si mesmo, quem ama mais a si do que a mim, não serve para ser meu discípulo. E ele fala, nega-te a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Porque agora a condição da sua vida não é você que coloca, a pauta, a agenda, as decisões, tem alguém que está sobre mim, guiando a minha vida. E é sobre isso que eu quero desafiar você a viver. Sabe por quê? Porque Jesus deixa essas palavras duras, mas no capítulo 15 de Lucas ele começa a falar sobre uma dracma perdida, sobre uma ovelha perdida, sobre um filho perdido, e mostrando que Ele é o Deus que veio resgatar o que está perdido, e celebra aquele que volta para os braços do seu Pai. Ele termina essas histórias com a do filho perdido, e justamente termina num banquete, que o pai está servindo pelo filho que não entendeu o que era estar do lado do pai. Então, se você pegar a história do filho pródigo e entender o anterior, Jesus confrontando a multidão sobre isso, sobre o que é ser meu discípulo, e depois ver que Jesus está dizendo assim, tem um Deus que te ama, que quando você quiser entender que o amor dele é festa que ele faz. Jesus olha para a multidão e confronta eles dizendo, vocês não estão entendendo o que é me seguir.
mas se vocês entenderem o que é me seguir. E aí no capítulo 15 ele termina justamente contando a história do filho pródigo, dizendo: é festa, porque o meu filho estava morto e tornou a vida, estava perdido e foi achado. Talvez eu e você estamos aqui hoje, seguindo um evangelho nosso, querendo que o evangelho, a fé seja confortável para você, que tudo possa se adequar a você, a sua agenda, o seu jeito de pensar, o seu jeito de fazer. E eu quero dizer para você que não é assim. Jesus não faz assim com nenhum dos seus discípulos e não faz assim comigo. Ele nos confronta, ele nos molda. Mas que a partir do momento que nós decidimos seguir ele de puro e sincero coração, ele está de braços abertos para celebrar uma festa com o filho que volta para os braços do Pai. E eu quero olhar nessa manhã dizendo para você que Jesus restaura os discípulos. Jesus restaura os discípulos que não entenderam o que é a sua caminhada. Ele restaura Pedro, que está o tempo todo com ele, que ouviu essa mensagem. Ele restaura. Não é porque eu e você queremos mudar o evangelho e seguir o discípulo diante dos nossos interesses que nós estamos perdidos. Jesus nos encontra. E eu quero orar pela sua vida. E eu quero convidar, sim, você a ter uma reflexão desconfortável. Desconfortável porque você precisa tomar decisões. E lembra que aquilo que Jesus está dizendo para nós é que vai ter consequências. Então você vai ter que tomar uma decisão. Eu quero convidar você a ter uma reflexão desconfortável sobre a sua vida, sobre o que é seguir Jesus, sobre quem é a autoridade sobre a sua vida, sobre as decisões que você toma, sobre o Deus que você diz que segue, como é esse Deus na sua decisão de hoje à tarde, de amanhã de manhã, o início da sua semana, como que é isso na sua vida. E que se você entender que você está distante, você nessa manhã decida falar: Senhor Jesus, eu quero estar perto do Senhor. Quero entregar as minhas cartas e quero pegar os teus termos e seguir o evangelho de acordo com a tua vontade. Quero orar por você e quero convidar você a ter essa reflexão e se preparar para a ceia do Senhor, para que a gente nessa manhã possa lembrar daquilo que Jesus fez e faz por nós. Convido você a curvar a sua cabeça, convido você a colocar a sua vida diante de Deus e perguntar realmente como você tem sido um discípulo de Jesus. Como é para você seguir esse Deus e seguindo esse Deus, o que isso muda na sua vida diária. Se você talvez ainda não tomou essa decisão de seguir a Jesus de puro e sincero coração, eu quero dizer para você que hoje você precisa tomar essa decisão. De entregar sua vida para Jesus completamente e viver de acordo com esse Deus que nos segue, que nos chamou, que nos resgatou do espírito das trevas e nos levou para a luz. Senhor Jesus, nós queremos colocar tudo diante do Senhor nessa manhã, Deus. Nós queremos colocar a nossa vida, as nossas decisões, o nosso diário, o nosso pensar, que o Senhor possa sondar, Deus, o nosso pensar, o nosso meditar, que o Senhor possa sondar os nossos passos, as nossas decisões, e que o Senhor possa nos mostrar onde nós estamos querendo andar conforme as nossas cartas, conforme as nossas condições. E nós queremos nos voltar para o Senhor, entregando a nossa vida por completo, reconhecendo que nós temos um Deus que está sobre nós. E é para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós nos movemos, é para Ele que nós existimos. Então, Senhor Jesus, nos ajuda a estarmos caminhando conforme os Teus passos, as Tuas condições. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas e nos ajuda a caminhar conforme o Senhor tem nos chamado para caminhar. Que o Senhor continue com a gente nesse momento agora que nós queremos celebrar a ceia do Senhor. Que o Senhor esteja com a gente, nos ministrando, Senhor,
e nos renovando, é a minha oração no nome de Jesus.